Fala aí, galera. Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o período do Império Romano, né? O que ele foi, as causas e consequências dele. Deixa eu só ajustar aqui uma treta. Bom, a aula de hoje vai ser basicamente pensando sobre esses processos, o que eles causam para nós, né? Qual foi o risco e tudo mais. Então, fica atento que a aula vai ser bem interessante. A gente tem hoje bastante conteúdo. Bom, para iniciar falando sobre o período romano, eu preciso primeiro, antes de tudo, te falar sobre esse mito, que é o mito da criação de Roma. Bom, entende-se que Roma surge a partir e o poema de Eneida, escrito por Virgílio, diz isso, que dois irmãos, Rômulo e Remo, eles eram troianos, e quando Troia é invadido, quando Troia é destruída, naquela grande guerra do filme, esses dois irmãos eles fogem levando a espada de Troia. E a partir daí, eles vão para o meio do mato, para a floresta. E na floresta, eles são alimentados por uma loba, como essa imagem até mostra. E através do sangue da loba, do leite da loba, eles se fortalecem e crescem. Quando eles se tornam adultos, né, eles guerreiam entre si durante uma briga. O Rômulo ele assassina o seu irmão Remo e assim eles fundam essa sociedade, claro, posteriormente desse acontecimento do amamentamento pela loba, fundam Roma e nesse momento eles brigam entre si e assim Rômulo assassina o seu irmão Remo e assim se torna o primeiro rei de Roma. Essa é a história contada, história através do poema sobre a fundação de Roma. Bom, para a gente pensar sobre o período romano, sobre o que foi isso, a gente precisa pensar que Roma é dividida em três momentos. Monarquia, que vai de 750 a 509, e aí vem um detalhe, o número ele é decrescente. Vocês podem reparar, começa em 700 e termina em 500, ele vai caindo. E, bom, a monarquia, então, vai de 753 a 509 a.C. A república ela vai de 509 até o século 20, até 27 a.C., e o Império vai de 27 a 476 depois de Cristo. Entenda, o Império Romano ele termina mais ou menos no século 3 depois de Cristo. Então, até o século 3 a gente está vivendo ainda esse período do Império Romano. E o Império Romano é um momento bem interessante para a gente pensar. Bom, vamos lá. Vamos então pensar agora sobre a monarquia. E aí, para a gente pensar sobre a monarquia, a gente precisa entender que Roma ela se constitui uma monarquia, tá? Ela é uma sociedade agropecuária, agropastoril, onde, só para a gente ter uma ideia mais ou menos territorial de Roma, ela era mediadora de riquezas e seus proprietários, os patrícios, a gente vai ver um pouquinho deles,
eles formam a elite local, reunidos em agrupações religiosas. Os patrícios, eles formavam a elite, né? Também conhecido como os cúrias, tá? Os parentes mais afastados desses eram dominados de clientes, que eram chamados, que eram também os pobres, mas ligados à família de origem. E aí, se você não era de nenhum desses grupos, nenhum clã familiar, você era plebeu, você era chamado de plebeu e não possuía nenhum direito, certo? A, 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 a economia, a chefia governamental, só para a gente pensar desse período monárquico, ele era dada ao rei, óbvio, né? Que governava um conselho de anciãos, o Senado e, além da Assembleia, e a Cúria. Existiu, segundo uma lenda, 7 reis em Roma, e o último foi Tarquínio, tá? Tarquínio o Soberbo. E ele foi expulso pelos aristocratas através de um golpe que impôs a República. E a República, ela foi algo que o povo ansiava, né? Ela surge através do anseio do povo. E aí a gente tem aqui mais ou menos a divisão estrutural. Os patrícios, que eram grandes proprietários de terra, os plebeus, os pequenos proprietários, os agricultores, comerciantes e artesãos. Os clientes, que eram homens livres e sem posses, que viviam como agregados dos patrícios. E os escravos, que eram recrutados através de guerras. E aí, para a gente pensar a República, o que foi a República, a gente precisa pensar da seguinte forma. A República Romana, ela surge, né, através desse golpe, tá? E ela foi exercida a partir de 3 órgãos principais, que era o Senado, responsável por criar as leis, as assembleias responsáveis por votá-las e a magistratura, que era um conjunto de cargos eleitos pela Assembleia e pelo Centuriato, que exercia funções específicas para executar as leis. E aí, a magistratura era composta dos seguintes cargos: o cônsule, e aí 2 cônsules eram eleitos para o mandato de 1 ano, e entre suas funções estava presidir o Senado e a Assembleia. Os pretores, que eram encarregados das tarefas judiciárias. Os edes, que eram responsáveis pela administração do espaço urbano. Os cônsules, que contabilizavam a população e sua renda. Os questores, que administravam o tesouro público. Durante a República, Roma vive uma grande expansão territorial, incorporando áreas, né? Áreas da Europa, da Ásia e do norte da África. Esse crescimento, o crescimento da população, o crescimento da cidade, levou os romanos a uma política expansionista. Leva os romanos a uma política expansionista, tá? Leva os romanos a uma política expansionista. Tá. Bom, leva os romanos a uma política expansionista, tanto como o norte quanto o sul. Nesses últimos, eles deram de frente com os cartaginenses, e eles lutam com eles em algumas guerras chamadas Guerras Púnicas,
E são guerras de expansão territorial de Roma. Elas são 3 guerras púnicas, onde Roma ela ganha todas elas, tanto pelo poderio bélico como pela questão de melhor armamento e tudo mais, né? E a derrota de Cartago na Terceira Guerra Púnica, ela provoca uma destruição total e inicia um começo da escravidão de Roma. A metade da população de Cartago foi levada como escravo e o número de escravos, né, era alto demais e o preço era baixo. O escravo ele valia muito pouco, muito pouco. E esse aumento constante no número de escravos provoca o êxodo rural. E assim, os latifundiários, e aí a gente inicia esse processo de latifundiários, ele se intensifica. Os pequenos proprietários eles passaram a ocupar a cidade e para se manter. E o Estado ele passou a fazer as políticas do pão e circo, que eles davam diversão e alimento muito mais ou menos para eles, para as pessoas. Em troca, ele tinha o apoio deles. Surge nesse tempo novas classes sociais, tá? E entre elas os ditos novos homens novos, ou os cavalheiros. Ou seja, esse é o período onde surgem os cavalheiros, que só vão se familiarizar lá na Idade Média, tá? E eles passam a fazer exigências. Os patrícios cobravam cargos públicos e lucros com as terras conquistadas. Os ager públicos. Por isso, tá? Surge tribunos, que passaram a defender uma reforma agrária, entre eles o irmão Graco, durante o século II a.C. Tibério e seu partido eles foram massacrados pelos patrícios e seus colignados. O seu irmão Caio ele buscou o primeiro apoio entre os cavaleiros e finalmente ele consegue provocar a reforma agrária durante pouco tempo, devido a uma série de erros políticos de sua parte. Ao tentar um golpe de Estado, Caio refugia-se no Monte Aventino, onde ele pede para ser executado por um escravo. Porém, a crise já estava formada, a crise já estava aberta. Os tribunos estavam incapacitados de solucioná-la. Por isso, Mário foi escolhido como cônsul, sem estar presente em Roma. E ele permanece no poder por anos. E, ao deixar o poder para o seu filho, com sua morte, Silá, após vários combates, ele se torna um ditador por 10 anos. Algum tempo após a morte de Silá, foi criado o primeiro triunvirato, que é Júlio César, Pompeu e Crácio. De pouca duração. Esse período dura pouca duração. Por causa das diferenças internas com a conquista do Egito, César se torna um ditador, com claras pretensões de tornar-se rei. E o apoio popular foi forte, porém, as suas brigas com o Senado agora eram grandes. E assim, ele é assassinado em 44. Para perseguir o assassino de César, seus amigos formam um segundo triunvirato, que é Caio, Otávio, Marco Antônio e Lépido. A dissolução desse triunvirato ele ocorre quando Marco Antônio se aliou a Cleópatra
A rainha Cleópatra, que a gente tanto vê, Cleópatra sétima, fazendo uma guerra cuja vitória foi de Otávio. E assim ele se torna um ditador. E isso era óbvio de acontecer, porém, ele cria o Império. Bom, para a gente continuar pensando, e agora vem a parte em que tem conteúdo aberto. Espero que não. Eu vou fechar a minha imagem, porque os próximos slides são de muita informação e eu queria muito que vocês estivessem atentos a eles. Bom, o Império ele se estabelece de fato em Roma, quando Caio Otávio ele retorna do Egito, e assim ele consegue, com, claro, seu numeroso exército, o apoio do Senado, tá? E o Senado mesmo concede vários títulos que legalizam o seu poder absoluto. Ele se torna cônsul vitalício, ele se torna censor, imperador, príncipe do Senado e, finalmente, Augusto, que é um título até então atribuído somente aos deuses e que permitia a Otávio escolher seus sucessores. Augusto realizou as províncias, dividindo-as em imperiais, militares, que eram esses imperiais, e os senadores, que eram os civis. E ele indicava os governadores e os controlava através de inspeções diretas e relatórios anuais feitos pelos sucessores dos mesmos. E aí ele cria um sistema estatal de cobrança de impostos, e acabando com os censores, com a sanção da arrecadação a particulares, aos publicanos. No plano social, ele acaba com a tradição de superioridade do patriciado, e ele cria um sistema cessitário, baseado na renda anual de cada um. Os mais ricos, acima de 1 milhão de sestércio, que era a moeda de prata cunhada em Roma, pertenciam à ordem senatorial, que tinham todos os privilégios políticos e se distinguia pelo uso da cor púrpura. A renda acima de 400 mil sestários indicava que o homem era da ordem equestre, com menos direitos, e a cor distintiva era o azul. Abaixo desse índice monetário, ninguém tinha direito político ou ordem, ou seja, era uma ordem inferior. Esse é o início. E aí, no século II, tá? O início da crise do Império, ela abala por questões econômicas, por questões militares, por questões políticas e questões religiosas. A partir do século III, a gente já tem o cristianismo em alta, tá? O século III já tem esse marco muito grande do cristianismo, e o cristianismo ele vinha muito com a questão de não dar apoio a César, de não dar apoio a Otávio. O cristianismo ele não se igualava a essa lógica mundana, vamos dizer assim, de organização, porque o reino é o reino dos céus. Então, isso causa problemas. Mas a crise econômica é um dos fatores principais. A crise econômica ela tem sua origem na seção das guerras, tá, de conquistas, e na consequência da redução do número de escravos. O déficit orçamentário, ele resulta do aumento das despesas e ele leva
o poder político a aumentar excessivamente os impostos. Os preços elevados das mercadorias se retrataram e a produção declinou. A partir desse momento, a gente começa um movimento que a gente estuda um pouquinho mais a fundo na próxima aula, que é toda essa questão do êxodo rural. O êxodo rural urbano, a galera ela agora passa a migrar das cidades para o campo, tá? E também acontece o movimento do inverso. Está acontecendo dois movimentos. Uma galera está saindo da cidade indo para o campo e a galera está saindo do campo e indo para a cidade. A galera mais rica está saindo da cidade e indo para o campo. A galera mais pobre está saindo do campo e indo para a cidade. E essa concentração de vida no campo, em específico, em propriedades autossuficientes, autossustentáveis, elas surgem assim as vilas, né? A precursora dos feudos medievais, e eles caracterizavam-se pela economia agrária do consumo, com um trabalho exercido em termos de mediação. As elites romanas e os colonos, eles cultivavam a terra, entregando metade da produção ao dono da mesma. Os pequenos proprietários individuais, os precários, eles tinham o mesmo estatuto, sendo, porém, livres, ao passo que clientes e colonos viam-se presos à área que trabalhavam. A crise política, intimamente relacionada com esses problemas militares, visto que o exército ele sempre estava influenciando, ele sempre estava dando pitacos, tá? Em todas as sucessões. E aí, já na última fase do Império, a gente tem Diocleciano, que ele tenta contornar esse problema. E ele resolve dividir Roma em 4 partes. Depois de sua morte, tá? A disputa por sucessão, elas voltam a surgir, voltam a renascer. Porém, Constantino chega e ele reunifica o Império. Mas outra divisão acontece mais à frente. Outra divisão verticária. E essa vai até a última. Outras sucessões acontecem nesse sentido, mas uma última sucessão acontece, que é imposta, né, por Teodósio em 395, que cria o Império Romano do Ocidente, Roma, e o Império Romano do Oriente, Constantinopla. Depois dessa divisão, o Império ele nunca mais se reunificou. A sua integridade ela passa a sofrer. O Império ele passa a ser atacado pelos bárbaros. Eles passam a ocupar a parte ocidental. E o Império Oriental, que era Constantinopla, ele sobrevive até a conquista pelos muçulmanos, em 1453. Deixa só para a gente entender. Roma era um país muito aberto, um império muito aberto. Não tinha isso de Roma... os romanos são só o povo de Roma. Não. Chega um momento que, para driblar essa crise econômica, Roma começa a fazer acordos com todo mundo. E esses bárbaros, que eram, na real, as pessoas que não eram de Roma, que não nasciam nos impérios de Roma, nos países em que Roma estava sob o controle de Roma, eram chamados de bárbaros. E esses bárbaros eles passam a ocupar os territórios de Roma. Indo se mudando mesmo. Roma vira e fala, gente, vem para cá, vem morar aqui em Roma. E óbvio que isso não dá certo. Quanto mais bárbaros, menos cidadãos romanos. E assim a gente tem um problema gigantesco acontecendo.
Assim, a gente tem uma grande crise acontecendo, tá? E aí, para a gente entender agora a queda do Império Romano. Bom, Roma sofre um golpe, tá? Roma sofre um golpe bem doido mesmo, que dói. O golpe final do Império Romano do Ocidente, ele foi desfechado pelos bárbaros germânicos, especificamente, que começam a se infiltrar militarmente ao fim do século IV. Mas as chamadas grandes invasões, elas começam em 406. E aí, primeiro vem os visigodos, liderados por Alão, que saqueiam Roma, destroem Roma. Roma acaba nesse saque. E assim eles se fixam na Península Ibérica do sul da Gália, constituindo o primeiro reino germânico dentro das fronteiras do Império. E aí esses vândalos, eles saqueiam, eles seguem, né, esse exemplo, e eles saem de Danúbio, e eles cruzam a Gália e a Espanha, e eles se estabelecem na África do Norte. E aí os francos, eles ocupam o norte da Gália. Os anglo-saxões, eles invadem a Britânia, ou a Inglaterra, que seria a Inglaterra hoje. E assim eles ocupam as terras baixas. Assim acaba todo o Império do Ocidente. E aí, em 476, o Império do Ocidente ele se reduz somente ao território da Itália. O imperador Júlio Napos, ele foi deposto por Orestes, chefe do exército, que colocou seu filho de 6 anos no trono com o nome de Rômulo Augusto, Odóclio, Odaocro, que é o rei Odaocro, rei dos Erelos, chefe bárbaro, aliado de Júlio Nepos. Ele deu um contragolpe. Ele afasta Orestes e Augustus e ele assume o título de rei da Itália. E aí as insígnias imperiais, elas são enviadas a Constantinopla, já que é o último ponto do território, e o que significava, ao menos teoricamente, tecnicamente, a redução do império sobre o domínio de Constantinopla. Mais tarde, o Império do Oriente, Zenon, o imperador do Oriente, Zenon, ele pretendia se livrar dos ostrogodos, que lhe causavam problemas, né? Essa é a real. E ele concede a Itália para eles. Chefiados por Teodorico, esses bárbaros eles tomam o último reino germânico do Ocidente, que é o reino ostrogodo da Itália. Assim, a gente tem o fim de Constantinopla. Assim, a gente tem literalmente a queda de Constantinopla. Só para a gente entender, tá? Essas invasões e tudo isso, tá? Elas têm muito a pressão dos mongóis, tá? Nas estepes russas, forçando assim hunos, que forçam os godos e assim por diante. A onda de invasão que abate o Império dificilmente podia ser controlada. E ela estoura pelos séculos IV e V e vai até o saque de Roma e a sua queda, tá? Em 476. Mas tem mesmo o fim total do Império Romano acontece nesse momento, quando Constantinopla é invadida e dominada pelos muçulmanos. Tá? E aí, não está no slide, mas Roma deixa um legado.
assim, Roma deixa um legado para gente, tá? E aí o legado romano, ele está muito nessa herança civilizatória, tá? A arquitetura, os poemas, a, 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 a Grécia, as conquistas da Grécia, né? A biblioteca, a gente chama de Biblioteca de Alexandria, que foi queimada. A Biblioteca de Alexandria pegou fogo. Talvez foi a maior perda do mundo. A primeira maior perda do mundo foi a queima da Biblioteca de Alexandria. E, cara, enfim, eles deixam um legado cultural muito importante para o mundo e está presente até hoje, tá? E aí um ponto interessante que a gente precisa falar que vai ser um marco transitório, Constantino, o rei Constantino, ele, vendo que o cristianismo estava muito forte e crescendo muito, e ele estava perdendo muito território, ele aceita ao cristianismo, ele aceita o cristianismo, tá? Ele se converte, pelo menos de boca para fora, e ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Assim, agora ele podia dominar com tranquilidade, assim, agora ele podia caminhar com muita tranquilidade sobre o Império. Mas, na real, essa foi uma atitude que marca, faz com que tudo daqui para frente mude. E aí, cara, eu trago esse mapa só para a gente ver mais ou menos qual era o território. Em verde está a conquista até 44, que é o ano da morte de César. Tá em marrom, né? Tá até as conquistas até o século II, que foi o último ponto, o último século de expansão do território romano. Cara, Roma tá na África, tá no Oriente, a gente vê aí o Oriente Médio totalmente dominado pela Roma. A gente vê o que hoje a gente chama de Europa, dominado por Roma, tá? Se a gente for ver o Egito, ele vai até mais do que hoje a gente chamaria de Egito, chamaria de África. Então, o Egito é um território um pouco maior, tá? Roma estava na África, então o território romano é bem grande. Essa é a Pax, o símbolo de Roma, o símbolo do Império Romano, Pax Romana, tá? E aí a próxima imagem é o Coliseu Romano. Essa seria uma imagem do que era o Coliseu e não das ruínas do Coliseu. Aí que acontecia muito da política do pão e circo, muito das lutas de gladiadores, inclusive tem lista de filme hoje também. Eu vou procurar sempre estar trazendo lista de filmes. E, cara, tem filmes bem interessantes. Tem uns 10 filmes lá, mais ou menos, para a gente pensar. E são filmes bem legais, bem legais. Eu destaco dois, eu vou fazer um destaque bem especial, que são filmes bem legais e fáceis da gente achar, tá? E aí eu trago Constantinopla, só para a gente ver como era. Isso seria Constantinopla. Aqui seria aqui atrás o palácio, né? Aquele grandão lá, o palácio. Aqui o palácio. Aqui seria mais ou menos o que seria uma arena poliesportiva e tal. E que arquibancada, né? Esse seria Constantinopla. Bom, então vamos lá para a questão. Só para a gente pensar uma questão como sempre. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano,
podemos afirmar que foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros, foi a causa principal da falta de escravos, proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais cobrar mais eficientemente os impostos, incentivou o crescimento do comércio ou proporcionou aos cidadãos o aumento de suas riquezas. E aí? O que você responderia? Será que é a letra A? Ou será que tem causa da letra B? Eu falei um pouquinho sobre o processo da ruralização da economia, que acontece durante essa crise, está ligado àquela questão do êxodo rural e tudo mais, né? E aí lembra que a gente tem um tempo, uma das marcas da crise está também na questão das invasões bárbaras e a crise econômica, tudo isso está ligado, tá? E aí, para essa questão específica, a gente, de acordo com tudo que a gente já pensou, a resposta mais assertiva, a resposta correta, seria a letra A, que é a consequência da crise econômica. A gente pode afirmar, né, que a ruralização da economia ocorrida durante a crise, ela é consequência dessa crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Certo? Galera, parando a projeção, tá? Foi um prazer estar com vocês. É sempre um prazer a gente estar junto. E é isso, cara. Eu sempre me alegro de estar com vocês e sempre espero que vocês também se alegrem com a nossa aula. Tem lista de exercício, tem lista de filme lá no Classroom, o material vai estar todo lá. E semana que vem a gente tem aquela nossa aula para pensar os exercícios, para corrigir os exercícios, mas a aula gravada. Então fiquem atentos, eu vou jogar o link do Classroom já na terça-feira à tarde para a gente se programar. A aula vai ser mais ou menos no horário da nossa. Marcar 6h30 mesmo. 6h30 não, vamos marcar 7 horas. Que a gente faz uns 30 minutinhos de aula para a gente só corrigir e tirar aquelas dúvidas pontuais, tá bom? Então, terça-feira que vem, 7 horas, a gente tem um encontro via Zoom para a gente pensar as questões, para a gente dialogar um pouquinho sobre todo esse conteúdo que a gente já passou, Grécia e Roma, e aí a gente dá prosseguimento, tá? Valeu! E 6h30 entra a aula semana que vem, tá? Entra a aula 6h30 e 7 horas a gente tem um encontro na plataforma Meet. O link eu coloco por volta das 3 horas, 4 horas do link que já vai estar lá no Classroom para a nossa aula de 7 horas, tá? Abraços e até o próximo encontro.